Esse é o arquipélago de Kiribati, um pequeno país no Pacífico que muitos nunca ouviram falar, mas que tem uma similaridade inesperada com o Brasil. Outros países mais conhecidos como China, Colômbia e Austrália também são parecidos com o Brasil em alguns aspectos. E a lista continua. E no vídeo de hoje vamos usar diferentes métricas para encontrar os países mais parecidos com o Brasil em diversos aspectos. Quais países têm um poder de compra equivalente ao do Brasil? Qual tem o mesmo IDH? E no índice da corrupção, quem empata com o Brasil? Descubra tudo isso e mais aqui nesse vídeo. Pessoal, no momento em que eu faço esse vídeo, eu estou na Albânia, um pequeno país do sul da Europa que tem um poder de compra menor que o do Brasil. E eu acabei de postar um vlog lá no meu outro canal falando das primeiras impressões sobre o país. E o que me ajuda a viajar dessa forma é a liberdade geográfica que o trabalho remoto possibilita. E você também pode trabalhar online sem precisar ser youtuber, coach quântico ou day trader. Saiba mais em profissãonomade.com.br. Geografia. Vamos começar pelo básico e deixar as controvérsias para depois. Os países com áreas similares ao Brasil são a China, Austrália e Estados Unidos. O Brasil é o quinto maior país do mundo e a Austrália é o sexto, quase do mesmo tamanho. E em sétimo lugar vem a Índia, que apesar de grande, é consideravelmente menor que o Brasil. A Austrália, além de ter um tamanho próximo ao do Brasil, também se encontra em latitudes similares, fazendo com que o clima também seja parecido, tropical no norte e subtropical e temperado no sul. Enquanto o Brasil tem uma grande floresta tropical e um pequeno sertão, a Austrália, ao contrário, tem um enorme sertão, ou deserto, e uma pequena área de floresta tropical. Já em termos de população, são 212 milhões de brasileiros contra 25 milhões de australianos. Ou seja, o Brasil tem uma população 8 vezes e meia maior. Não é à toa que a Austrália só tem 6 estados e 2 territórios, enquanto o Brasil tem 26 estados e um distrito federal. Outra similaridade é que os dois países resolveram construir uma capital planejada no meio do nada. Mas nem só de terra vive um país, e soberania sobre o mar também é importante economicamente. Não é à toa que países sem acesso ao mar tendem a ser mais pobres. Nesse quesito de soberania marítima, ou zona econômica exclusiva, o Brasil fica logo atrás do Japão e da Nova Zelândia, que são países bem menores em área terrestre. Outros dois países comparáveis ao Brasil aqui são o Chile, até aí nenhuma novidade, e Kiribati. Muitos talvez nem tenham ouvido falar de Kiribati, um pequeno arquipélago no Pacífico. Pequeno em área terrestre, mas enorme em sua área marítima. Portugal também pode empatar com o Brasil em breve, já que o país apresentou à ONU um plano de expandir sua zona econômica exclusiva, a qual passará a ser a 10ª maior do mundo, tomando o lugar do Brasil. Se quiser saber mais, eu já tenho um vídeo sobre esse assunto aqui no canal. População. Já em população, o Brasil está quase empatado com a Nigéria, mas não por muito tempo, já que a taxa de natalidade da Nigéria é altíssima. Outros países comparáveis ao Brasil aqui são o Paquistão, com 225 milhões, e a Indonésia, com 270 milhões de habitantes. Religião. Esses dois últimos países são majoritariamente muçulmanos, enquanto o Brasil é um país majoritariamente cristão. Em termos de importância dada à religião, quais são os países mais similares ao Brasil? Bem, de acordo com a Pew Research, 87% dos brasileiros consideram religião importante. Um número similar a de países como África do Sul, Haiti, Moçambique, República Dominicana e Malta. Poder de compra. O que você prefere, ganhar 10 mil e gastar 9 com o seu alto custo de vida, ou ganhar 5 mil e gastar apenas 3? Ao falar de salários, temos que considerar o custo de vida local também. Por isso, há uma métrica chamada PPC per capita, isso é, a paridade do poder de compra.
Nessa métrica, países na Europa que são similares ao Brasil são a Ucrânia, Bósnia, Albânia e Geórgia, embora muitos defendem que a Geórgia fica mais na Ásia do que na Europa. Entre esses, a Bósnia é o único país um pouco acima do Brasil em poder de compra, já os outros ficam um pouquinho atrás. Na Ásia, China e Tailândia são os mais similares. A China passou à nossa frente em 2018 e a Tailândia em 2015. Na África temos Botsuana um pouco à nossa frente e a África do Sul um pouco atrás. Nas Américas, a ilha de Barbados e a Colômbia são os mais próximos do Brasil em termos de poder de compra. E a Argentina, alguns se perguntariam. Bem, a Argentina está na frente do Brasil em poder de compra. Nota, esses são dados do Banco Mundial e do FMI. Eu sou apenas um mensageiro. Homicídio. Agora vamos falar de algo nada agradável: violência. Quais são os países mais similares ao Brasil em homicídio por 100 mil habitantes? De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a taxa de homicídio no Brasil caiu muito de 2018 para 2019, de 27,8 para 21,7 por 100 mil habitantes. Essa é uma baixa histórica para o Brasil. Em 2018, estávamos ao lado da Colômbia e México, mas em 2019 ficamos ao lado da Namíbia e Porto Rico. É difícil explorar mais a fundo essa questão porque alguns países têm números de 2018, enquanto outros têm números de 2020. E como vimos no caso do Brasil, de 2018 para 2019, esses números podem variar drasticamente. Comparando homicídios em números absolutos, o Brasil era campeão no mundo. Mas a Nigéria passou à nossa frente recentemente, deixando o Brasil em segundo lugar. A Índia fica em terceiro lugar, seguida pelo México, África do Sul e Estados Unidos. Corrupção. Continuando com mais negatividades, quais são os países mais próximos ao Brasil no índice da corrupção? A Transparência Internacional acabou de publicar o Índice da Corrupção de 2022, onde o Brasil piorou 2 posições comparado ao ano anterior, ficando na posição 96 de 180 países. Mas não chore, o Brasil estava numa posição pior em 2016. Empatado com o Brasil em corrupção, temos, adivinha só, a Argentina. Quem diria? E para acompanhar nossos irmãos, temos também a Sérvia, Lesoto, Indonésia e Turquia. A Turquia que está fazendo de tudo para se tornar a Venezuela do Oriente. Entre a Dinamarca, o país mais honesto do mundo, e o Sudão do Sul, o país mais corrupto, o Brasil fica no meio do caminho. Desigualdade. Desigualdade é algo auto-evidente em muitos países, mas o porquê de sua existência e o que fazer quanto a ela é um assunto de muito debate entre pessoas da esquerda, da direita e libertários. Aplicando o índice de Gini, que mede a desigualdade, vemos que o Brasil é o 9º país mais desigual do mundo, ao lado de Belize, Botsuana, Moçambique e Angola. Nota, entre os 15 países com maior desigualdade, 5 falam português. Todos esses países têm alta corrupção e, claro, historicamente, tiveram uma economia dominada por oligopólios protegidos pelo Estado, ou seja, o famoso corporativismo. E ainda tem gente que acha que a desigualdade é culpa da livre concorrência. Mas, antes de concluir que igualdade é o caminho, a verdade e a vida, veja meus vídeos sobre os países nórdicos e entenda que a Suécia e o Afeganistão têm uma posição muito similar nesse índice. A diferença é o tipo de igualdade. Um tem igualdade de prosperidade e o outro igualdade de miséria. Ou seja, se igualdade em si fosse a meta final de um país, tanto a Suécia como o Afeganistão podem se considerar bem-sucedidos. IDH. Agora vamos falar do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Quais países estão ao lado do Brasil nessa métrica? Novamente, a Colômbia.
Na Ásia, temos a China, na Europa, a Macedônia do Norte e na África, a mais próxima é a Argélia, que fica 5 posições atrás. E qual o país com o IDH mais alto em todo o mundo? A Noruega. E o país com o IDH mais baixo? Níger, na África. Mais uma vez, o Brasil fica no meio desses dois extremos. Suicídio. E quanto ao suicídio por 100 mil habitantes? O Brasil tem um índice relativamente baixo. Entre o sexo masculino, no Brasil há 10,3 suicídios por 100 mil habitantes, nos igualando a países como Reino Unido, Bulgária, Guatemala e Nigéria. É interessante como Brasil e Nigéria têm um alto índice de homicídio, ao mesmo tempo que tem um baixo índice de suicídio. E por que eu só usei homens nessa métrica? Porque em todos esses países os homens se suicidam desproporcionalmente mais. Custo de vida. Agora, vamos supor que você tenha um dinheiro guardado ou uma renda que é sempre a mesma onde quer que você esteja, e você queira visitar um país gastando o mesmo que você gastaria no Brasil. Então, quais são os países com um custo de vida mais parecido com o do Brasil? Turquia, Ucrânia, Geórgia, Rússia, Polônia, Colômbia e México. Claro, quando o assunto é aluguel, principalmente o temporário ou turístico, o preço vai mudar muito dependendo da época do ano e da cidade em questão. Em Curitiba, por exemplo, eu sempre encontro acomodações boas e por um preço bom, enquanto que no Rio ou Belo Horizonte, pelo mesmo preço, eu só encontro muquifo. E o mesmo acontece nesses países. PIB nominal. E agora, a minha métrica menos favorita. Eu nem queria mencionar isso, mas com certeza nos comentários muitas pessoas vão dizer que eu esqueci. Então, aqui vai, PIB nominal. Em números absolutos, unindo toda a riqueza e toda a pobreza de mais de 200 milhões de brasileiros, nós ficamos pouca coisa na frente da Austrália, que, como eu disse, tem uma população 8,5 vezes menor que a do Brasil. Rússia, Coreia do Sul e Espanha também ficam bem próximos ao Brasil, que atualmente tem o 12º maior PIB do mundo. A China, que tem quase o mesmo poder de compra que o Brasil, tem um PIB nominal 10 vezes maior que o nosso. Mas claro, eles têm 6,5 vezes a nossa população. Então, antes de levar essa métrica a sério, lembrem-se que a Índia está em 6º lugar, enquanto o Brasil está em 12º. Apesar do fato de que o Brasil tem mais que o dobro do poder de compra da Índia. Essa métrica é uma das que menos afeta a qualidade de vida dos brasileiros e ainda assim é levada a sério por muitos. Ok, então se uníssemos todos os parâmetros mencionados, incluindo o fator cultura, qual seria o país mais parecido com o Brasil? Provavelmente a Colômbia. Pelo menos essa é a conclusão do Country Similarity Index, ou o índice das similaridades entre os países. Bem, já virou meme no meu canal o fato de que eu sou acusado de coisas contraditórias. Quando eu falo do lado ruim do Brasil, dizem que eu sou um antipatriota com síndrome de vira-lata, e quando eu falo do lado bom, me chamam de burguês sem noção que gosta de embelezar as mazelas do país. O fato é que muitos brasileiros não pararam para pensar no quanto o Brasil é um país complexo e complicado. Como eu mencionei nas comparações sobre corrupção e IDH, o Brasil é um país que está no meio do caminho. Uma economia emergente, com uma disparidade enorme de riqueza e, claro, várias bolhas. Algumas bolhas são super seguras, enquanto que outras são repletas de insegurança. Basta dar uma olhada no Atlas da Violência e ver os contrastes do Brasil. Em 2017, por exemplo, o índice de homicídio no estado do Ceará era o dobro da média nacional. Já João Pessoa foi a capital do Nordeste onde houve maior redução no índice de homicídio nos últimos anos. E em Maringá, uma das cidades mais seguras do país, o índice de homicídio foi de 5,6 por 100 mil habitantes em 2019. Um índice comparável ao de países europeus como a Lituânia. De fato, a sensação de segurança ao caminhar por Maringá é incomparável à sensação de caminhar em certos lugares de São Paulo. Parece até outro país. Ok, para não ser tão injusto com São Paulo, eu devo dizer que a cidade é repleta de bolhas.
Enquanto o centro de São Paulo está cada vez mais decadente e perigoso, as áreas nobres da Zona Sul continuam bonitas, bem cuidadas e com relativa segurança. E é por essas e outras que não tem como só falar bem ou só falar mal do Brasil. E pessoal, cada vez mais as pessoas estão migrando de vez para o trabalho online. E o que você precisa para ser um freelancer de sucesso e construir um portfólio irresistível para clientes e empresas? Como você adapta o seu trabalho de advogado, psicólogo ou consultor para o mundo online? Ou então, como você começa do zero e constrói habilidades para trabalhar online, seja da sua casa ou de qualquer lugar do mundo? Tudo isso e mais você vai descobrir com o nosso curso Profissão Nômade. A ideia é que você não precise estar sempre no mesmo lugar para fazer o seu trabalho e ganhar o seu dinheiro, né? Então você é geograficamente independente. Esse sou eu falando sobre trabalho online e nomadismo digital em rede nacional. E agora quero falar sobre o assunto diretamente com você. Conheça o nosso curso Profissão Nômade, é papo sério ou o seu dinheiro de volta. Visite nosso site profissãonomade.com.br. Aqui estão 2 vídeos relacionados. Esse vídeo no meu outro canal, onde eu mostro minhas primeiras impressões sobre a Albânia, um pequeno país na Europa com um poder de compra menor que o do Brasil. Ou então esse outro vídeo aqui, onde eu mostro lugares de primeiro mundo no Brasil. Alguns acharam o vídeo polêmico, mas não foi essa a intenção. Muito obrigado e até o próximo vídeo.